Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial e Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do nosso Estúdio Aulas aqui.com.br. Pessoal, hoje nós veremos abuso de autoridade. Abuso de autoridade é a Lei 4898 de 65. Segundo o professor Fernando Capês, é uma lei simbólica, editada na época da ditadura. Ela foi editada no ano de 1965, um ano depois do golpe de 64. Pessoal, a Lei 4898 de 65 traz normas de direito penal, processual penal, direito administrativo e direito civil. Ela trata dos processos de responsabilidade por abuso de poder praticado por autoridades. O conceito de autoridade está no artigo 5º da Lei 4898 de 65. Quem é autoridade para fins da lei de abuso? Considera-se autoridade quem exerce cargo, emprego ou função em caráter permanente ou transitório, civil ou militar, remunerado ou não. O conceito de autoridade está no artigo 5º da Lei 4898 de 65. Então, os crimes de abuso de autoridade podem ser considerados crimes próprios. Crime próprio é aquele que exige uma especial qualidade do agente. Qual seria a especial qualidade do agente nesse caso, professor? Bom, a especial qualidade é ser autoridade. Em 2010, numa prova de analista do ST, aliás, ia falar STF ou STJ, não era nem STF nem STJ, prova de analista do MPU, em 2010, cargo 45, aquele que exige superior em direito. O CESP perguntou, a partir de um exemplo, se um particular pode praticar abuso. Bom, você lê a letra da lei, no artigo 5º, você vê que não fala nada do particular. O particular ele pode sim praticar abuso de autoridade, desde que como autor ou como partícipe. Ele precisa estar junto de uma autoridade. Então, o exemplo dado pelo CESP na assertiva de prova era de um policial militar e seu amigo particular. Eles rendiam em praça pública, numa cidade no interior, dois desafetos. Eles o algemavam. Aliás, eles acabavam algemados. Eles eram algemados, os dois desafetos, do policial militar e do particular. E eles passavam um constrangimento perante as pessoas que lá estavam. A pergunta que o CESP fazia era se o particular, ele respondia por abuso. Sim, responde por abuso. Responde como coautor ou como partícipe. Capês fala disso no livro dele, Curso de Direito Penal, volume 4. Tudo bem? Editado pela Saraiva. Turminha, o CESP queria isso. Policial militar em folga com seu amigo, policial militar invoca a sua autoridade e algema duas pessoas em via pública. Esse algemamento se dá para constrangê-los. O policial militar, ele é ajudado por um particular. O CESP vem e pergunta, o particular comete abuso? Sim, o particular comete abuso, como coautor ou como partícipe. Os crimes de abuso de autoridade estão no artigo 3º e 4º da Lei 4898 de 65. Pessoal, eu falei em policial militar, com o devido respeito, o exemplo dado pelo CESP era do policial militar. Mas muitos concursos, organizados por diversas bancas, fazem a clássica pergunta, policial militar responde por abuso de autoridade? Ou existe um outro delito no Código Penal Militar? Aliás, a pergunta é feita de outra forma. Policial militar que comete abuso quando em serviço responde na justiça comum ou na justiça militar. Então, o policial militar está em serviço e deteve uma pessoa fora do flagrante e sem que existisse ordem judicial contra ela. A pergunta é, o policial militar em serviço, ele vai responder por abuso perante a justiça comum ou perante a justiça militar? Turminha, isso é muito fácil. O crime de abuso de autoridade praticado por policial militar vai ser julgado na justiça comum. Assim, a súmula 172 do STJ. Dá uma checada. Eu, quando estudava para concurso, eu lia durante 1 hora por dia todas as súmulas editadas, tanto pelo STF como pela STJ. Quando eu comecei a lecionar em cursos presenciais, as minhas aulas eram organizadas a partir de livros que compilavam informativos do STF e do STJ. Existem obras no mercado que comentam a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores.
principalmente do STF e do STJ. Você vai checar o seu edital e você vai ver quais matérias você precisa saber sobre aquele julgado. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Súmula 172 do STJ. O policial militar que cometer abuso de autoridade em serviço vai ser julgado pela Justiça Comum. Você deve estar se perguntando, por quê, professor? Fácil. A Justiça Militar julga os crimes militares. Dá uma checada na Constituição. Turminha, a Justiça Militar julga os crimes militares, se eu não me engano, 124 da Constituição. Bom, o abuso de autoridade não é um crime previsto no Código Penal Militar. O abuso de autoridade não é um crime militar. Portanto, o abuso de autoridade, que está previsto numa lei penal especial, vai ser julgado pela Justiça Comum, ainda que quando praticado por policial militar. Pessoal, vamos lá. É o mesmo raciocínio que você tem no tocante à tortura. Eu já vi uma questão de assertiva formulada também pelo CESP, falando de um policial militar que havia furtado uma arma dentro do quartel. O seu superior o tortura para obter uma confissão dele. Então, policial militar, superior hierárquico, torturando seu subordinado. Esse subordinado havia furtado uma arma da corporação. O policial militar, tenente, almejava a busca de informações. O CESP encerra a questão. Quem é que vai julgar a tortura? Quem julgará a tortura praticada por policial militar? Bom, tortura também não é um crime previsto no Código Penal Militar. Tortura não é um crime militar. Tortura é um crime previsto numa lei penal especial, Lei 9455 de 97. Portanto, quem julga o policial militar cometer tortura também é a Justiça Comum. Agora, vamos voltar para o abuso. Abuso de autoridade. E quando nós temos um crime de abuso de autoridade, e desse crime de abuso de autoridade também houve uma lesão. Então nós temos um abuso de autoridade praticado por um policial militar. E desse abuso resultou uma lesão corporal. Bom, agora nós temos uma nota de rodapé do livro do professor Fernando Capês, Curso de Direito Penal, volume 4. Eu preciso até reproduzir essa nota de rodapé e fazer a menção ao nobre professor Fernando Capês. Tive o prazer de assistir às aulas dele quando eu era concurseiro. Turminha, um julgado, o professor Capês, ele encartulou, ele colocou no livro dele. Policial militar praticou abuso e lesão. Quem é que vai julgá-lo? Então nós temos agora um crime de abuso de autoridade em concurso com um crime de lesão corporal. O abuso de autoridade vai ser julgado pela Justiça Comum. E a lesão corporal praticada pelo policial militar? Aí é que está. Haverá uma cisão dos processos. Haverá uma cisão dos processos. A Justiça Comum julga o abuso de autoridade e a Justiça Militar vai julgar a lesão corporal. Nós temos, no Código Penal Militar, um crime de lesão corporal. Fantástico. Dá uma checada na nota de rodapé do livro do professor Fernando Capês, no capítulo que ele trata do abuso de autoridade. No meu livro, Legislação Penal Especial, na visão das bancas examinadoras da jurisprudência, logo eu vou colocar o adendo, vou pedir para a Vescom colocar o adendo no site da atualização do capítulo referente à Lei de Combate ao Crime Organizado, que é a Lei 12.850 de 2013. Eu acabei, hoje é dia 28 de outubro de 2013, e eu acabei de finalizar nessa semana a nova lei de combate ao crime organizado, os comentários referentes à nova lei de combate ao crime organizado. Então, o livro de Legislação Penal Especial, na visão das bancas examinadoras e da jurisprudência, livro de doutrinário, editado pela Vescom, ele vai estar totalmente atualizado. Eu já atualizei drogas, já atualizei hediondos, embriaguez ao volante no capítulo do Código de Trânsito, já atualizei lavagem de dinheiro e agora estou atualizando o crime organizado. Já tinha tido uma lei no ano passado que definiu o que era crime organizado e agora nós temos uma nova lei. Tudo bem? Então, nós vamos estar totalmente atualizados no tocante às leis penais especiais. Retomando, voltando à nossa vaca fria, como diria o meu professor de ECA, Clilton Guimarães, na época que eu era aluno dele. Pessoal, eu tenho que o sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade
é aquele que está no artigo 5º. O artigo 5º traz o conceito de autoridade. E quem é o sujeito passivo dos crimes de abuso de autoridade? Quem são as possíveis vítimas do crime de abuso de autoridade? Então eu vou falar em pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Assim que eu coloquei no meu livro. Pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Professor, pessoa jurídica pode ser vítima de abuso? Pode. Pessoa jurídica pode ser vítima de abuso. Eu, por exemplo, como delegado de polícia, eu tenho algumas atribuições previstas no Código de Processo Penal e nas leis penais especiais. Eu não tenho, por exemplo, a atribuição de fiscalizar o pagamento de tributo, a verificação da questão tributária. Eu não sou auditor. Agora, vamos imaginar o seguinte, eu invado uma empresa e vou atrás dos livros contábeis, sem autorização judicial, e começo a fazer uma devassa na parte tributária dessa empresa, na parte fiscal. Eu não tenho essa atribuição e também não pedi autorização para fazer isso. A pessoa jurídica está sendo lesada. Então eu tenho como vítimas pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Agora toma cuidado. Os tipos penais previstos no artigo 4º da Lei 4898 de 65, que é a Lei de Abuso de Autoridade, eles podem tomar uma nova forma no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu prendo quando eu prendo um menor sem que haja flagrante de ato infracional ou ordem judicial contra ele, eu cometo um crime previsto no ECA. Agora, se eu detiver um adulto fora do flagrante e sem ordem judicial, eu cometo o crime de abuso. Se eu sou juiz de direito, se eu fosse juiz de direito e deixasse de ordenar o relaxamento imediato numa prisão considerada ilegal de um adulto, eu responderia por abuso. Eu deixei de ordenar o relaxamento imediato numa prisão considerada ilegal. Cometo abuso. Agora, eu como juiz da vara da infância, eu deixo de ordenar imediatamente a apreensão ilegal de um menor. Eu cometo crime previsto no ECA. Eu, Sérgio, como delegado de polícia, lavro um auto de prisão em flagrante e deixo por vingança de comunicar ao juiz. Para me vingar do preso, eu não comunico a prisão dele para o juiz. Nem a prisão em flagrante e também não mando o auto de prisão. Cometo o crime de abuso. Agora, eu, Sérgio, estou lotado na delegacia da criança e do adolescente, delegacia responsável por investigar atos infracionais, repartição especializada na investigação de atos infracionais. Eu deixo de comunicar para o juiz da vara da infância e juventude a apreensão imediata, deixo de comunicar para o juiz da vara da infância e juventude o que é a apreensão de um menor. Eu cometo o crime previsto no ECA. Então vem minha dica de estudo. Pega o vademecum, pega a fitinha do vademecum, coloca na Lei 8.069 de 90, do artigo 227 ao 244B. Você pega depois a Lei 4898 de 65, pega a fitinha e compara os tipos penais. Os do artigo 4º da Lei 4898 de 65 com os crimes previstos no ECA. Por exemplo, 235 do ECA. Descumprir prazo fixado no ECA em desfavor de adolescente privado de liberdade. Por exemplo, você aprende que o prazo da internação provisória no ECA é de 45 dias. A internação provisória é aquela que ocorre antes da sentença. Então, você conclui que o procedimento para aplicação de medida socioeducativa para menor infrator, ele tem que ser concluído em 45 dias. A internação provisória tem prazo de 45 dias, dá uma checada no artigo 108. Agora você pega o 235. O juiz da vara da infância e juventude descumpre de maneira dolosa o prazo da internação provisória e deixa o garoto internado por mais tempo do que o necessário. Deixou ele 80 dias. Pronto, eu tenho o crime do 235. Agora, quando você descumpre prazo em desfavor de adulto
Privado de sua liberdade, por exemplo, prazo da prisão temporária. Quando o crime não for hediondo equiparado, 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Quando for hediondo equiparado, 30, prorrogáveis por mais 30. O juiz descumpre esse prazo, ou o juiz descumpriu esse prazo. Prazo da temporária, crime previsto na lei de abuso. Se eu não me engano, é a última linha, artigo 4º, a linha H ou I. Tudo bem? Então você tem o 235 do EC e tem o artigo 4º, a linha H, as linhas H ou I, que tratam do descumprimento de prazos. Descumprir prazo da temporária, descumprir prazo da medida de segurança, descumprir prazo da pena, dá uma checada nas aulas de penal e no site do STJ a questão da limitação do cumprimento da medida de segurança. Você aprende nas aulas de penal que medida de segurança, não confunde com medida socioeducativa, medida de segurança é para aquele que é adulto e é inimputável. Tudo bem? Então, concluindo, eu tenho tipos penais na lei de abuso, artigo 3º e 4º da lei 4898 de 65. E tenho tipos penais muito semelhantes na lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos analisar o artigo 3º. O 3º, ele fala, constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Bom, há quem questione a expressão qualquer atentado. Essa expressão qualquer atentado, ela é questionada por violar o princípio da legalidade no tocante ao subprincípio que é chamado taxatividade. Um dos subprincípios da legalidade é o princípio da taxatividade. O que é taxatividade, professor? Turminha, a pessoa, o cidadão, ele precisa saber o que é permitido e o que é proibido. Olha só como está redigido, olha como está redigido o artigo 3º. Você que está acompanhando a nossa aula com a letra da lei. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Qualquer atentado. Você não sabe o que é permitido e o que é proibido. Agora, pega o tipo penal do furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Professor, o tipo penal agora ele está minuciosamente descrito. Sim. O que não acontece no artigo 3º da lei 4898 de 65, acontece no 155. Princípio da taxatividade. O cidadão, a pessoa, precisa saber o que é permitido e o que é proibido. Assim, o tipo penal, ele precisa ter com que a conduta criminosa seja minuciosamente descrita. O princípio da taxatividade é um subprincípio da legalidade. Seria um filho. É como se fosse um filho do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Desculpa, eu ia falar besteira. Rumo ao Big Brother. Pessoal, o artigo 3º, há quem sustente que por conta da violação ao princípio da legalidade, ele não foi recepcionado. Ele não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 88. Lembra da questão da recepção. Recepção, certo? Normas editadas antes de 88, inconstitucionalidade ou constitucionalidade, normas editadas depois de 88. Então, por conta dessa suposta violação ao princípio da legalidade, há quem sustente que o artigo 3º não foi recepcionado pela Constituição de 88. Pessoal, como é que vocês vão estudar o artigo 3º? O artigo 3º, vocês vão lembrar, você estuda direito constitucional para todos os concursos, desde o nível médio até o superior em direito. Não importa. Direito constitucional cai até para o concurso de diplomata. Direito constitucional é a matéria mais importante. A lei fundamental, ela é a matéria mais importante. Por isso que quando eu era concurseiro, eu estudava 1 hora por dia a Constituição. Eu lia todos os dias a Constituição. Lógico que no dia para estudar Direito Constitucional, eu li o livro do professor Pedro Lenza, meu amigo, preciso até ligar para ele. Nossa, quanto tempo de amizade com o professor Pedro Lenza. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Turminha, você pensa nos direitos e garantias individuais. Lembra do artigo 5º.
O artigo 3º da Lei 4.898/65 fala de violações aos direitos e garantias individuais. Então, constitui crime de abuso de autoridade qualquer atentado, por exemplo, à liberdade de locomoção. E assim vai. Na prática, eu como delegado, se eu tiver que autuar alguém por abuso de autoridade, eu vou usar o artigo 4º. O artigo 4º ele está de acordo com o princípio da legalidade no tocante à regra da taxatividade. Agora, você quer estudar o artigo 3º para as provas de concurso? Você que estuda direito constitucional, os direitos e garantias individuais, é só você pensar em violações aos direitos e garantias individuais. Tudo bem? Eu sou Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial e ECA aqui do nosso estudioaulas.com.br e eu volto daqui a pouco com mais abuso de autoridade.